Prontinho, então, boa tarde, minha gente. Vamos começar. Não foi Mariana que entrou, não. Só um minutinho, tá? Quem é? Einer Rodrigues. Essa pessoa aqui. Diga seu nome, senão eu não vou saber que você estava presente. Olha, na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho, vai estudar um pouquinho fake news e a gente vai estudar como fazer uma notícia, tá certo? Eu quero começar passando para vocês a seguinte pergunta que estava aí na tela. E vocês vão responder no chat. O que é que vocês acham? Vocês acham que a verdade para você pode ser diferente da verdade para outra pessoa? Responde aí no chat. E sim, não. A melhor de todas as respostas depende. As verdades podem ser diferentes? Sim, 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 depende. Sim. Por que depende, Maria Vitória? Liga teu microfone e fala aí. Ah, professor, sei não. E por que tu colocou depende? Tu acha que a verdade para mim pode ser a mesma verdade para você? É a mesma verdade ou não? Não. Não, porque as verdades são diferentes. Por que você acha? Porque... Ah, professor, fugi da minha mente agora. Ave. Volta, retorna. Vai. E agora? E agora eu não sei, professor, eu não lembro. Tá, tô esperando, vou esperar. O áudio tá meio estranho, professor. Hoje tá aqui, não sei. Que estranho, tá ligado só o meu. Não, passo. Vou. Essa eu vou responder, tá certo? Ó. Por que o vídeo tá travando? O vídeo tá travando. Eu tive esse problema no sexto ano. Então eu vou fazer o seguinte. Espera aí que eu vou me mudar aqui, tá certo? Vou me mudar. Rapidinho. Tá aparecendo aqui uma foto de uma mulher com as letras. Aí embaixo tá aparecendo o seu vídeo. Pronto. Deixa eu vir pra cá. Vai ficar melhor. Mãe, tu vai fazer uma coisa aqui agora? Sua imagem tá bugando, professor.
Melhorou? Não? Não conectou. Agora, melhorou? Pode ser a internet também aí, viu? Mas assim, dando para entender, é o suficiente, tá? Eu botei aqui já. Eu coloquei a internet aqui no cabo, então deveria ter melhorado. Aí se der para ver, assim, se for muito, muito ruim, que não dê para vocês entenderem, aí vocês me dizem. Mas, se der para entender, pelo menos, né? Eu falando é porque não é perfeito, não. Essas conexões não são perfeitas. Ó, vamos continuar. Sim, eu estava falando sobre a verdade, né? A verdade é diferente de uma pessoa para outra. Vocês estão vendo aí que tem uma imagem de uma mulher, Nazaré, essa é Nazaré. Estão vendo essa imagem? Então, pronto. Não? Se vocês não estiverem vendo essa imagem, clica no quadradinho que tem a imagem, tá certo? Aí ele vai expandir. Pronto. Então, minha gente, ó, vocês devem estar reclamando, às vezes, que as atividades, meu Deus, negócio de natureza, meu Deus, negócio de identidade, não aguento mais fazer tarefa de economia, negócio que não tem nada a ver com nada. E, ó, eu vou dizer para vocês uma coisa. A gente, nós, professores, quando preparamos qualquer atividade para vocês, qualquer aula para vocês, a gente segue um documento de 600 páginas. Pois é, 600 páginas. Imagina o que é isso? Tijolão. Um documento de 600 páginas que dá orientações de como a educação, de como os professores devem dar aulas e passar atividades para todos os alunos de todo o Brasil, certo? Na educação privada, na educação pública, né? Então, em todos esses lugares aí, em todas as escolas do Brasil, a gente segue um mesmo documento, que é esse aqui que eu estou apresentando para vocês. Base Nacional Comum Curricular. E aí, nesse documento, tem uma habilidades que vocês devem ter e que nós, professores, devemos treinar para que vocês tenham e que alcancem essas habilidades. Uma delas, que a gente vai ver hoje, é a seguinte: identificar em notícias o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências, ou seja, o contexto, né, em que acontece a notícia, o que é que provoca a notícia, né, o fato, e eventuais decorrências. Em reportagens e fotoreportagens, o fato ou a temática retratada e a perspectiva de abordagem, ou seja, qual é a intenção do texto, qual o objetivo do jornalista quando escreve uma notícia, uma reportagem, né? Ele tem alguma intenção. Nenhum texto é sem intenção. Então, hoje vocês devem aprender o quê? Que todo texto tem uma ideologia. O que é uma ideologia? O que significa isso? Significa visão de mundo, ponto de vista, né? É a sua ideia do mundo. É a ideia de um partido político, é a ideia de um governador, de um presidente, é a ideia da igreja, ou é a ideia da escola. Cada um tem uma ideia diferente, uma visão de mundo diferente das coisas, tá? E nenhum texto, ele existe sem uma visão de mundo, sem um ponto de vista. Então, todo texto defende um ponto de vista. Vocês vão aprender rapidamente como identificar notícias falsas, a importância da checagem de fatos e como produzir uma notícia. Beleza? Todo mundo, por enquanto. Deixa eu dar um exemplozinho, volta para mim aqui. Deixa eu dar um exemplo que deram no sexto ano. Eu perguntei lá no sexto ano, na verdade, para uma pessoa e para outra, é igual ou não? Aí disseram assim, não, a verdade depende, né? A verdade não é igual para uma pessoa e para outra. Aí a menina disse, porque os judeus, por exemplo,
Os judeus acreditam que o Salvador não veio para o mundo. E os cristãos acreditam que Jesus Cristo é o Salvador, que já veio. Então, vejam, duas religiões representam duas visões de mundo diferentes, né? Que brigam às vezes, né? Que se digladiam às vezes. Então, uma religião, que é o cristianismo, vê que Jesus já veio, o Salvador. Tá travando? Se tiver travando, espera um pouquinho que ele volta, viu? É porque pode ser a conexão. Se o cristianismo acredita que Jesus veio, o judaísmo, os judeus acreditam que não veio o Salvador. Eles ainda estão esperando. Então, vejam, são duas verdades diferentes. A verdade para os cristãos é diferente da verdade para os judeus. O ponto de vista dos cristãos é diferente do ponto de vista dos judeus. A ideologia dos cristãos é diferente da ideologia dos judeus. Então, na Bíblia cristã, por exemplo, Jesus Cristo, que era o Salvador, ele já veio. O texto, então, a Bíblia é um texto, né? Vocês sabem que a Bíblia é um texto. É grande, mas é um texto. Então, na Bíblia, nesse texto, tem a intenção de dizer que o Salvador já veio. No Torá, que é como se fosse a Bíblia dos judeus, eles não dizem que veio Salvador nenhum. Eles ainda estão esperando. Então, dois textos, a Bíblia cristã, o Torá, que é a Bíblia judaica, dois textos que falam coisas diferentes, que têm verdades diferentes, que têm pontos de vista diferentes. Deu para entender? Todo texto tem uma ideologia. Todo texto tem um ponto de vista. Qualquer coisa que eu fale, qualquer coisa que vocês falem, né, falou no WhatsApp, você está querendo atingir algum objetivo, tem algum ponto de vista que você quer expressar, tá certo? Então, vamos passar? Posso passar? Vamos lá. Voltando para os slides. Porque a verdade é diferente, né? Eu já disse. Vejam isso aí. Isso aí é a Terra, né? Mas qual é a característica dessa Terra, Matheus? Liga teu microfone, Matheus, e me diz aí, essa imagem da Terra, o que é que ela tem de especial? Eita. Matheus. Um mundo plano? Um planeta Terra plano? O planeta Terra plano. E o planeta Terra é plano ou redondo para você? Redondo. É redondo, né? Mas tem gente que diz que é plano, né? Tem. Pois é. Tem. Então, pois é. Obrigado, Matheus. Pode desligar o microfone. Amém. Então, tem muita gente que diz que o planeta Terra é plano. Deixa eu contar um segredo para vocês. Volta para mim. Volta para mim. O meu pai, ele acha... Estão ouvindo? Estão conseguindo ouvir? Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? Ok. O meu pai acha que o planeta Terra é plano. Por quê? Porque ele acha que a NASA, isso é tudo mentira, entendeu? Ele acha que, tipo, é tudo montagem, assim, tipo, que a Terra, que a gente, só existe a gente, entendeu? E que a Lua, ela tá lá, tá? E que a Lua tá lá, mas que ninguém pisou na Lua, que foi montagem e tal. Então, é isso. Às vezes eu discuto com ele e tal, mas ele também não é daqueles que diz assim, a Terra é plana, e fica brigando com os outros por causa disso. Não, mas ele tem a crença pessoal dele, né? Então, respeito. Então, vamos voltar aqui. Nesse caso, tem muita gente que tem esse pensamento, né? De que a Terra é plana. E as pessoas usam formas de convencer as outras de que a Terra é plana. Eles dizem assim, presta atenção. Você sentar lá na areia da praia, você vai olhar o mar, né? Tem um barco, não tem um barco? Aí o barco, ele vai, ele vai desaparecer no horizonte. Mas, se você botar um telescópio,
você consegue ver o barco ainda. Isso quer dizer que a Terra é plana. E aí a gente continua, né? E que se a Terra é plana e o barco ele vai até o fim, então ele vai cair no universo e nas estrelas. Então é bugante mesmo. As pessoas, elas acabam tendo que provar a sua ideia de alguma forma. Essa pessoa provou dizendo que o barco, pelo telescópio, você consegue ver. E a ciência, né? Vocês estudam em ciências que o planeta é redondo. Então, lá em ciências, vocês veem que os cientistas fizeram experimentos, né? Que os cientistas testaram, né, a lei da gravidade, que a Terra gira em torno do Sol, que existe um sistema solar. Então, tudo isso serve para vocês acreditarem e dizerem que o planeta Terra é redondo. Mas se eu chegasse e perguntasse, Bianca, o planeta Terra é plano ou é redondo? Aí Bianca ia dizer, o planeta Terra é redondo, professor. Aí eu disse, eu ia dizer, Bianca, mas tem certeza que o planeta Terra é redondo? Por que não pode ser plano? Aí Bianca ia dizer, porque é redondo. Eu ia dizer, mas eu acho que é plano. Ela ia dizer, é redondo. Então, assim, acaba que não é nenhum dos dois. O planeta, depois eu vou mostrar o formato. Mas ia ficar nessa briga, né? E aí, se Bianca não tem argumento é o quê? Uma forma de me convencer de que ela está certa, então eu posso não acreditar. Aí Bianca diz, é redondo, professor, porque tem vários estudos que mostram a lei da gravidade, porque os estudiosos, a NASA, fizeram uma expedição até a Lua e viram que a Terra era redonda, lançaram agora um foguete para Marte, e o foguete foi se afastando e vendo que a Terra era redonda. Então, o que é que Bianca está fazendo? Ela está trazendo provas para comprovar que a fala dela é verdadeira. Ou seja, ela está falando, o texto que ela está, né, que está saindo da boca dela, o texto, ela está trazendo informações de que ela viu em algum lugar, estudou em algum lugar, para provar a ideia dela. Beleza? Diz Pedro. Pronto, tá certo, Pedro. Pode ir. Deixa eu voltar aqui para os slides, tá bom? Olha o formato da Terra, Bárbara. Como tu disse, não é nenhum dos dois. A Terra de vocês pode ser plana, mas a minha é assim, porque eu te amo. Que declaração linda! Eu acho que essa seria uma declaração maravilhosa para vocês usarem. Oh, meu Deus. Então, vejam outras verdades que são questionadas, olha. Olha essa. Eita, glória, 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 glória! Eita, aleluia, glória, 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 terra! Minha gente... Eita, deixa eu voltar. Minha gente... Esse áudio ele circulou no WhatsApp e ele reforça um preconceito, né, de que as pessoas que são... Tava com fone, coitado. De que as pessoas que são protestantes, religiosas, né, crentes, né, que chamam de crentes e tal, que elas só fazem gritar. Ah, crente só faz gritar. Ah, crente vai na igreja só gritar, não sei o quê. E quem é protestante sabe que não é bem assim, né? Sabe que não é bem assim que acontece. Então, veja, são duas verdades diferentes, tá? E as verdades, elas podem trazer também preconceitos. Algumas verdades, né, elas podem vir junto com preconceito. Então, para algumas pessoas, isso é tão forte, eles gritam, só fazem gritar, que a pessoa, ela descredibiliza, ela não quer conviver com essa outra pessoa e fica, né, nessa coisa. Do mesmo jeito, tem também, aqui, ó, católicos adoram imagens, católicos idolatram Maria. Então, isso é outra construção, né, uma coisa que muitas pessoas acreditam, que tomam como verdade,
E que se você for falar com o católico, ele vai dizer, não, a gente não adora Maria. A gente só adora a Deus. Na verdade, a gente tem imagens para recordar, tem uma palavrinha, venerar, para venerar essas pessoas que são especiais, né? Que foram especiais para a gente, né? Que foram exemplos. Então, a gente tem isso para venerar, mas não para adorar. Então, duas verdades, vejam, diferentes. E nenhuma delas diz somente assim, católico não adora imagem. Aí eu pergunto, né, a Bianca, mas católico não adora imagem. Bianca, eu acho que católico adora imagem. Aí Bianca diz, não, aí Bianca diz, católico não adora imagem. Aí eu digo, por que, Bianca? Aí Bianca diz, católico não adora imagem. Eu vou acreditar em Bianca? Não. Por quê? Porque eu preciso de comprovação. Eu preciso que ela me convença daquela ideia dela. Tá certo? Do mesmo jeito a gente vê, eu acho que vocês já ouviram falar da macumba, né? Macumbeiro, só tem pombagira, não sei o que, vai baixar o demônio, o reteté. Então, eu acho que você já deve ter ouvido falar alguma coisa desse tipo. Sim ou não? Bota aí no chat. Meu Deus do céu, ali na minha rua tem uma macumbeira que tem Xangô e o povo se esprita, tem magia negra, não sei o quê. Então, vejam que isso também é um preconceito, né? Que as pessoas tomam muito isso como verdade também. Mas quando você vai conversar com uma pessoa da Umbanda, do Candomblé, você percebe que não é assim, que é puro preconceito. Então, vejam, as verdades, elas mudam de uma pessoa para outra, de um grupo para outro, e cada grupo, cada pessoa tenta defender a sua verdade, tenta defender o seu ponto de vista. E aí, as verdades, elas também mudam, né, de acordo com a forma como você coloca uma coisa. E as fake news, elas são exemplos dessas mudanças, né, de como tantas pessoas tomam algumas coisas como verdade sem ser, certo? E eu quero mostrar a vocês que as fake news, antes de mostrar as fake news hoje em dia, eu vou mostrar para vocês que antes disso, elas já existiam. E eu quero mostrar um videozinho curto para vocês, tá? Ver se vai pegar aqui. Volta para mim, eu vou explicar rapidinho o vídeo e depois eu solto. Eu acho que eu já falei para vocês sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Sobre Hitler, os alemães que mataram 6 milhões de judeus, né? E eles tinham, a verdade para os alemães nazistas era o seguinte: nós, alemães, Hitler falava assim, nós, alemães, somos superiores. Nós temos a nossa supremacia porque nós somos brancos, nós somos da raça ariana, nós somos puros, nosso sangue é puro e esses judeus, eles merecem ser exterminados, mortos, maltratados, escravizados, agredidos. Então, Hitler defendia essa ideia. Ele defendia que os judeus tinham que ser mortos e escravizados e mortos. Mas vocês acham que ele ia convencer toda a população, a maioria da população, a apoiar ele, se ele não justificasse, se ele não provasse que a ideia dele está certa? Sim ou não? Botem aí no chat. Sim ou não? Usa aí o chat, minha gente. Vou falar de novo. Falar de novo. Hitler, ele disse, lá na Alemanha nazista, que os judeus, eles deveriam ser exterminados, né? Que os alemães tinham uma raça pura. Acho que aí vocês entenderam, né, essa parte. A pergunta é, vocês acham que o povo alemão ia acreditar em Hitler se ele não provasse que o que ele estava falando era certo, era a verdade? Vocês acham que somente ele diz assim, eles têm que ser mortos, eles têm que ser exterminados. Vocês acham que eles iam acreditar dessa forma? Não, né? Então, a gente vai ver agora um vídeo retirado de um filme sobre nazismo e tem uma propaganda
nazista, né, que é dos alemães contra, assim, dos alemães falando sobre os judeus. E vamos ver, prestem muita atenção, quais são as formas, né, quais são os recursos, de que forma essa propaganda mostra que os judeus eles estão felizes, né? De que forma essa propaganda ela constrói essa imagem, mostra que os judeus são felizes, que eles têm que ir para os campos de concentração, que sabem, né? Os campos de concentração são os lugares em que os judeus eram escravizados e mortos em câmaras de gás. Muitos ficaram empilhados assim, morreram e foram empilhados os corpos. Mas nesse vídeo mostra que o campo de concentração não é isso, tá? Então vamos ver como é que esse vídeo ele convence as pessoas. Depois eu vou perguntar, viu? You arrivals here are happy to discover that life in the camp is not all work, and that there's ample opportunity for leisure also. At the end of their day at the ironmongery, or the mill or boot factory, the workers can enjoy the many forms of pastime that the camp has to offer. Organized sport is very popular. Those that don't play certainly enjoy watching. At the end of the working day, the centrally located cafe is the ideal place for friends and families to join together for a hearty and nutritious meal. The children in particular enjoy the pastries and cakes on offer. In the evenings, the occasional music concerts, either by visiting orchestras or indeed by talented musicians from within the camp itself, are always well attended. Other recreations include reading in the library, pottery, cookery, art, and horticulture. For adult and child alike. Almost any activity one could wish for is available within the camp. E aí? Deixa eu perguntar a Hi, Emily. Hi, Emily. Liga teu microfone, Hi, por favor. Ah, professor, sabia que era eu. Ninguém merece. Oh, meu Deus. Tá bem. O que é que tu acha que o vídeo, a propaganda, usa para convencer as pessoas de que os judeus devem ir para os campos de concentração? Professor, não sei. Tente refletir um pouquinho. Vamos ver. Isso não é nem assunto de sala, assim, é assunto de sala de aula, sim, mas não é nem pergunta de escola, assim. Vamos imaginar que a gente está sentado, tal, assistindo, e aí, né? E aí? Aí eu te faço essa pergunta, ei, Emily, diz aí, Emily, o que é que tu acha que essa propaganda usou para convencer as pessoas alemãs que os judeus deviam ir lá para os campos de concentração? Que os campos não são ruins. Eu não sei não, professor. Ave Maria. Vamos imaginar que tu era uma alemã naquele tempo. Vamos imaginar que tu era uma alemã. Imagina, né? Aí Hitler estava dizendo, não, nós temos que mandar eles para os campos de concentração, esses judeus têm que ir para os campos de concentração. Aí outra pessoa dizia, eles vão morrer nos campos de concentração, eles vão ser escravizados, vão ser mortos, sufocados. Aí você pegava, via essa propaganda. Aí o que é que você ia pensar? Você ia pensar que eles iam ser mortos ou não? Iam. Tu viu a propaganda? Vi. Tu acha que aquela propaganda mostra que eles iam ser mortos? Os judeus que Não. morrem? Não. Não. O que é que eles fazem na propaganda?
Já vi eles assistindo lá, bem de boa. Bem de boa, dançando, o que mais? É, só isso. Comendo, Também. praticando esporte, Jogando água nas plantas. jogando água nas plantas, praticando esporte, fazendo arte, né? Então, obrigado, Raemly. De nada. Então, Desculpa a dificuldade, tá bom, professor? hã? Desculpa a dificuldade. Nada. Estamos aqui para isso. Então, eles mostram essa publicidade, essa propaganda, para convencer as pessoas de que os campos de concentração são bons. Por quê? Porque os judeus fazem arte, tem música, eles escutam, né, músicas, tal, tem o jantar, Então, assim, é perfeito, né? Eles usam essas imagens para convencer. Deixa eu perguntar a vocês, se eu tivesse uma notícia, tá? Eu tenho uma notícia e eu falo que aconteceu um acidente lá na torre, em frente à escola João José da Costa, que o carro explodiu e a escola pegou fogo. Vocês acham que vocês vão acreditar mais fácil nessa informação se tiver foto ou se tiver só palavra? JJC pegou fogo. Se tiver foto, né? Então, vejam, a foto é um tipo de linguagem verbal ou não verbal? A foto é uma linguagem verbal ou não verbal? Tem palavra ou não tem? Na foto tem palavra ou não tem? Nessas que eu mostrei, não verbal. Isso. Verbal é quando tem palavra. Não verbal é quando não tem palavras, tá certo? É um gesto, um símbolo, uma imagem, uma foto. Então, ó, quando eu digo, a escola pegou fogo, quando tem uma imagem, então fica mais fácil das pessoas acreditarem. Por isso que muitas vezes imagens são usadas para convencer as pessoas, como foi o caso aí da propaganda. Só que o problema é que essas pessoas são atores, né? O problema é que muitas vezes as imagens, como a Bárbara falou, são montadas. Então, às vezes, por exemplo, se você pega uma manifestação, muita gente na manifestação, não sei o quê, olha essa foto como tem gente na manifestação, olha só. Só que aí pode ser que o ângulo da foto possa ter favorecido a sensação de que tinha muita gente. Digamos, pegou a foto de um monte de gente, uma perto da outra junta. Mas se pegasse de um prédio lá de cima, ia ver estantinha, assim, meia dúzia de manifestantes. Então, isso aí, né, vai ser uma montagem, uma forma de convencer as pessoas de alguma coisa. E aí vamos ver como é que essa fake news, isso aí que eu mostrei para vocês, é uma fake news, só que lá de 1939. Vamos ver como é que elas acontecem hoje. Vocês viram essa aqui? Jair Bolsonaro publicou no Instagram um story falando que em 2019, sem Covid, 6.377 pessoas morreram por doenças respiratórias no Ceará. E que em 2020, no mesmo período, 6.296 pessoas morreram. Ou seja, em 2019, segundo isso aí, teria morrido mais gente do que em 2020 com Covid, né? E aí o Instagram foi lá e colocou essa tarja aí, disse que a informação era falsa, que foi checada, e a informação postada pelo presidente da República era falsa. Então, meu Deus, espera aí. Pronto. Então, esses números, quando mostra assim, essas coisas aqui, ó, na foto, fonte, portal da transparência, registro civil, números, né? 6.377, 6.000 e pouco. Então, quando a imagem mostra esses dados, fonte, números, a gente já fica meio tipo, eu acho que é verdade. E às vezes até compartilha sem checar, né? Por isso que a checagem é importante, porque muitas vezes os números eles enganam, as fotos são montadas, ou então é uma foto de antigamente,
que foi usada no contexto de hoje, como a gente vai ver. Por isso que a gente deve ter muita atenção, certo? Não confiar numa primeira. Às vezes a gente recebe um texto. Teve uma situação, teve uma situação engraçada. Um amigo meu, na época que Sérgio Moro, isso, José, isso mesmo. Na época que Sérgio Moro disse, né, saiu do governo de Bolsonaro e disse que Bolsonaro tinha interferido na Polícia Federal e não sei o quê. Aí, um amigo meu, tem um amigo do amigo meu defende muito Bolsonaro. Aí estava dizendo que Sérgio Moro tinha mentido, né? Aí ele pegou um texto do WhatsApp e mandou para esse meu amigo dizendo assim: olha aí, tá vendo? Bolsonaro deu a versão dele, eu gosto de ouvir os dois lados. Esse texto aí é muito esclarecedor. Aí meu amigo leu, aí zoou com ele, porque logo no começo do texto tinha assim: Sérgio Moro, como bom leonino, um signo tal, tal, tal. Aí meu amigo disse: oxente, um texto falando do signo de Sérgio Moro, que ele é leonino. Aí o amigo dele disse assim: pois é, eu nem li esse texto, era mentira. Ou seja, ele repassou um texto, disse: é muito confiável, esse texto é excelente para você se informar. Aí ele não leu a primeira frase, o primeiro parágrafo do texto, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Texto com erros gramaticais geralmente são fake, tá bom? Vamos ver como é que isso acontece aqui. Essa imagem aqui dos militares da reserva formam pelotões e correm em praia onde Witzel falou que iria prender quem fosse lá. Apareceu ninguém para prender. Engraçado, né? Então, essa imagem aí, vocês vejam, é no Rio de Janeiro, é na orla do Rio de Janeiro, sim. Mas por que vocês acham que é falsa? José, por que tu acha que essa imagem aqui é falsa? Porque tem alguns detalhes diferentes aí nessa imagem. Entendeu? E por quê? O que, por exemplo? Tem muitos defeitos. Tem muita. Esse xizinho aqui não é da imagem mesmo, não. É porque ela é falsa mesmo. Aí foi checado e foi carimbado que era falso. Mas tem outras. A imagem, a qualidade não é boa, né? Tem isso aí. E tem outra questão. Essa foto é verdadeira. Só que ela é antiga. Ela foi tirada faz tempo. Não foi no período da quarentena. E aí as pessoas pegaram uma foto de outro período, que não era da quarentena, publicaram agora de novo, republicaram, e disseram que era hoje em dia. Que isso aconteceu durante a quarentena, mas foi de antes da quarentena. Então, assim, a foto é verdadeira, mas o contexto é diferente. Então, as pessoas fazem isso. E muita gente acredita, viu? Eu quero perguntar agora, deixa eu ver. Quem gostaria de dizer? Quem acho que vocês vão se voluntariar. Sem isolamento, houve 177 mortes em Minas Gerais. A fonte, Secretarias Estaduais de Saúde. Com isolamento em São Paulo, teve 5.363 mortes. Os números são verdadeiros, tá? A primeira dica que eu dou é essa. Agora, o que é que tem de errado nessa imagem? O que é que tem de distorcido? O que é que tem de mal explicado nessa imagem? Eric. Eric, diz aí, Eric, o que é que tu acha que tem que precisa assim ser investigado nessa imagem? Não, primeira coisa, Eric, me diz o seguinte: qual a intenção que tu acha do autor dessa imagem?
Eu não estou te escutando. O microfone está ligado, mas eu não estou ouvindo. Eric, tá com fone? Ouvi agora, estou ouvindo. É porque, tipo, não faz muito. Não faz nem muito sentido, porque esses números aí parece errado, pô. Mas O o número... isolamento 5 mil e pouco, mas o senhor tá dizendo aí que é verdadeiro. os números são verdadeiros. Agora me diz qual é a intenção quando você olha uma imagem dessa? O que é que você pensa, assim? Qual a atitude que leva as pessoas a ter? Eu sei não. Ficar sem isolamento e ir pra praia. Exatamente. Imagine, você vê uma imagem dessa aqui, vê que sem isolamento teve menos mortes do que com isolamento, então você pensa o quê? Poxa, então eu vou ficar isolado para quê? Vamos embora para a praia, vamos embora sair, vamos curtir, não é não? Mas tem uma coisa... Obrigado, Eric. Valeu. Tem uma coisa aqui que é o seguinte, a primeira fake news. Minas Gerais teve isolamento, sim. Minas Gerais teve isolamento, certo? Então, a primeira fake news é essa. Minas Gerais teve isolamento. A segunda fake news, que não é uma fake news, mas é uma distorção, é que Minas Gerais, vocês acham que tem mais gente em Minas ou em São Paulo? A população é maior em Minas ou em São Paulo? São Paulo? Sim. Então, são contextos diferentes. Se a maioria se a população de São Paulo é maior, é óbvio que tende a ser maior o número de mortos e o número de infectados, né? Outra questão. Vocês acham que Minas ou São Paulo realiza mais testes para a Covid? Quem disse São Paulo está correto. Então, São Paulo tem mais testes, São Paulo tem mais gente, São Paulo foi onde a pandemia começou no Brasil. Então, todos esses motivos levam a crer que as mortes de São Paulo são maiores por causa disso, e não porque estava em isolamento. Na verdade, se todo mundo estivesse circulando, seria muito maior o número de mortes e de infectados, né? Mas qual é o objetivo desse texto? Levar as pessoas a ficarem contra o isolamento social, tá certo? Todo texto tem bota aí no chat, todo texto tem todo texto tem complete. Todo texto tem objetivo. Todo texto tem um objetivo, tem uma intenção, tem um ponto de vista, tem uma visão de mundo, certo? Perguntarem a você, todo texto tem aí vocês dizem, objetivo, qualquer coisa. Sempre vai estar certa essa resposta, tá? Todo texto tem aí você não sabe o que a pessoa quer dizer, aí você diz, objetivo, certo? Vamos para a próxima. O que é que tem de errado aí nessas imagens? O que é que tem de falso? Diz aí... Tainá. Liga aí o microfone, Tainá, e me diz o que é que tem de errado aí, Tainá. Por que essas imagens são montagens? Espera aí, deixa eu procurar a imagem. Por causa que alguma pessoa colocou esse nome aí. Tipo no Instagram. Colocou. Mas qual é o detalhe que mostra que essa imagem é uma montagem? A diferença da cor de fundo. De fundo? Do negócio. Qual é o nome? Da letra. Como fosse a letra. O tipo da letra, né? Uhum. A diferença da cor de fundo. E tu tá observando que a mão o dela... dedo dela tá em
Tá embaixo do negócio. Tá vendo? Obrigado, Tainá. Olha, vocês vejam que é uma clara montagem, porque eles colocaram a faixa branca do computador em cima do dedo da mulher. Nem para isso. Aí, qual é a imagem verdadeira? Essa, tá bom? Então, vejam como é fácil de enganar. Antigo também, a questão de ficar, da imagem ser embaçada. Então, também tem isso. Certo? E fizeram uma montagem, nem olharam o dedo da mulher direito. Né? Mais uma. Agora, essa é perigosa, sabe por quê? Porque foi dita por uma secretaria de comunicação da Presidência da República. Então, assim, pelo peso, né, é uma secretaria de comunicação. Então, a gente deveria acreditar, né? É uma instituição que tem credibilidade. Mas olha só, o Brasil ganhou mais uma esperança no tratamento do coronavírus. O Ministério da Saúde adotou um novo protocolo para a receita da cloroquina. O medicamento, que já é adotado em diversas partes do mundo, é considerado mais promissor no combate à Covid-19. E aí ele diz que a informação foi levantada por uma pesquisa internacional feita com mais de 6 mil médicos de 30 países. Aí, para melhorar, né, para a informação ficar assim, né, bem confiável, né, aí eles colocam 6 mil pessoas, 6 mil médicos, 30 países, aí bota o nome assim, internacional. Eita, esse nome, internacional. Olha o peso. É uma pesquisa internacional, não é nem nacional, nem é local, é internacional. Então vejam como isso aí leva as pessoas a acreditarem. Outra coisa que leva as pessoas a acreditarem é porque é um perfil verificado. O que é um perfil verificado? Tem esse selozinho aqui, ó. O perfil dos famosos, o real, tem esse selozinho de azul com o Vzinho branco. Então, é o perfil real da Secretaria de Comunicação, né? Só que depois, quando constataram que era uma notícia falsa, eles excluíram da rede social, tá? Então, a verdade é uma construção. Eu acho que não, Tainá, que está excluído não, mas assim, pelo que eu conheço do Brasil, a minha verdade, o que eu acredito é que ele esteja bem distante na fila, viu? Porque é complicado. Mas olha, vai passar. A verdade é uma construção textual. O que isso quer dizer? Todo texto tem uma ideologia. Todo texto tem um. Todo texto tem um. Todo texto tem um. Muito bem. Uma ideologia ou um objetivo, um ponto de vista a ser defendido. Para isso, as pessoas usam diversos argumentos que buscam provar essa ideologia, esse ponto de vista. Ou seja, elas usam imagens, elas usam dados, números, que buscam provar. E, às vezes, esses dados e números estão falsos, certo? Como escrever uma notícia? Tananana. A primeira coisa que vocês devem saber sobre notícia... A primeira coisa que vocês devem saber sobre notícia é a seguinte. Eu tinha até outra coisa para mostrar, mas não, deixa. A primeira coisa que vocês precisam saber sobre notícia é que as informações principais sempre vêm no início do texto, certo? Isso aí é uma estrutura básica da notícia. E prestem muita atenção nisso aqui, porque a atividade que eu vou passar para vocês entregarem na próxima semana é para vocês fazerem e escreverem uma notícia, tá? Então, vamos ver como é que se escreve. A parte mais importante, a informação mais importante, sempre vem primeiro. Vejam que a pirâmide está invertida. Isso quer dizer que a base, que é a parte da pirâmide que sustenta ela, que é a mais importante, né? Ela está em cima. Ou seja, você tem que começar uma notícia sempre com a informação mais importante. Esse primeiro parágrafo da notícia, que traz a informação mais importante,
A gente, no jornalismo, chama de lead. Lead. Pode escrever também L-I-D-E. Isso aqui é em inglês, mas pode escrever lead, L-I-D-E. E você vai responder as seguintes perguntas no lead, que são as mais importantes. Quem? Que aconteceu? Quando aconteceu? Como aconteceu? Onde aconteceu? E por que aconteceu? Certo? Depois, você vai trazer informações que provem que o que você está falando é verdade. Tá? Entrevistas, observação, referências. Digamos que eu escrevo uma notícia dizendo assim, digamos que eu escrevo uma notícia dizendo o seguinte, Célia, diretora da escola João José da Costa, anunciou nesta terça-feira que as aulas presenciais retornarão na próxima segunda. Aí eu não coloco nenhuma fala de Célia. Vai ser mais fácil vocês acreditarem com ou sem fala? É mais fácil vocês acreditarem se eu tivesse uma fala dela, né? Se eu tivesse uma entrevista dela e aí eu colocasse, segundo Célia, entre aspas, as aulas voltarão na próxima semana. Então, uma notícia, ela não é somente o jornalista falando. O jornalista ele precisa da fala de outras pessoas para que a notícia seja credibilizada, seja confiável, tá bom? Então, vocês, no trabalho de pesquisa de vocês, vocês vão pesquisar especialistas no Google, estatísticas, né, dados, números, que comprovem o que vocês estão falando. Porque se for só a palavra de vocês, eu posso simplesmente derrubar a palavra de vocês. Vocês têm que basear a palavra de vocês na palavra de outras pessoas. Não que vocês não sejam importantes, mas pessoas importantes em determinado assunto. Um especialista, um médico, tá? Pessoas que entendem de determinado assunto. Porque o jornalista, a gente diz assim, no jornalismo, né? Eu formei em jornalismo, a gente diz assim, jornalista não entende de nada, mas jornalista não entende de nada. O que o jornalista sabe é do que ele entrevista. Na verdade, ele domina a arte da escrita, mas o resto ele vai entrevistando. Então, o jornalista... Às vezes tem jornalista sabichão, né? Que é metido a saber medicina, a saber biologia, a saber não sei o quê, mas, na verdade, ele não estudou para isso. Então, ele precisa sempre de outras vozes, de outras pessoas, para reforçar o que ele está dizendo. Pronto, as informações menos importantes vêm depois e até chegar ao final do texto, tá certo? Com os detalhes. Agora eu vou abrir aqui para vocês. Eu coloquei lá no grupo um link, que é esse link aqui, ó. Explicando o que é uma notícia. Depois vocês leem lá direitinho para fazerem a atividade, tá? Eu vou pedir para quem se candidata a ler. Ninguém se candidatar, eu escolho. Alguém se candidata aí? Alguém? Oi? Para ler. Bora, Vitória. Vamos lá. Vocês estão vendo a tela? Com o texto? Posso Estão começar? vendo a tela com texto? Espera aí, vocês estão vendo a tela com texto? Responda no microfone, porque não estou vendo o chat. Sim. Sim. Beleza. Tô, Pronto. professor. Beleza. Sim. Beleza. Agora a Vitória vai começar a ler. Acompanhem aí, tá certo? Pode ir, Vitória. Se a narração é um gênero da redação em que uma história é contada, seja uma fábula ou uma crônica, com o uso de recursos como, não sei, flashback, suspense, narrador em primeira ou terceira pessoa, etc.
A notícia e o relato do fato com texto, geralmente mais simples. Seco. Você vai entender como funciona. Continua aqui. Você acredita que a notícia ouvimos no rádio, assistimos na TV, lemos no jornal, impresso ou na internet é um fato em si ou uma interpretação de um fato? Para responder isso, observe por alguns segundos a figura reproduzida acima. O que você vê? Uma vaca. Se você E aí, o que é que tu vê aí? eu Uma vejo uma É uma vaca? um boi, sei lá. Um boi? Pede para outra pessoa responder a mesma pergunta. Passa aí para outra pessoa. Bárbara, responda aí, mulher. Obrigado, pode desligar o microfone. Ai, tinha que ser eu, né? E aí, Bárbara, o que é que você vê nessa imagem? Eu vejo um animal. Aham, tá tentando não errar, né? Que animal? Então, eu acho que é uma vaca mesmo por causa da onde tira o leite. Das tetas da vaca, né? Sim. Pois, olha, O fone de saída atorou. se você respondeu, obrigado, Bárbara. Se você, ai meu Deus, doido. Se você respondeu que sim, a sua resposta estava quase certa. Não se trata de uma vaca, mas de uma representação de uma vaca, não é? Com a linguagem escrita acontece a mesma coisa. Ela representa algo, como objetos, valores, ideias. Logo, a notícia não é o fato em si, mas uma interpretação desse fato, certo? Então, voltando para mim. Então, gente, olha, uma notícia, como vocês viram, aquilo ali não é a vaca, né, em si. Porque ela está dentro do nosso computador. Se a vaca estivesse dentro do nosso computador, eu acho que teria alguma coisa estranha com a nossa cabeça. Então, é a imagem dela, é a representação dela, certo? Quase que eu dizia, quando Bárbara disse, é uma vaca que está aí, aí eu tô dizendo, aí eu quase que dizia, nossa, como é que tu botou uma vaca dentro do teu celular, Bárbara? Que fenomenal. Mas assim, não é uma vaca, é uma representação, tá certo? Do mesmo jeito, a notícia, ela não é o fato em si, digamos. Ó a notícia, super notícia. Eita, dizem no jornalismo que quando um cachorro morde um homem, não é notícia. Mas quando um homem morde um cachorro, se torna notícia, porque é uma coisa que a gente quase não vê. Então, digamos que Douglas mordeu um cachorro durante a aula. E aí a notícia vai ser o seguinte: professor Douglas de Oliveira, enquanto dava sua aula para os alunos do 7º ano B da Escola João José da Costa, mordeu um cachorro que gritou e gemeu e se contorceu de dor. Então, quando eu escrevo essa notícia, a notícia é o fato ou o fato é eu ter mordido o cachorro? A notícia é o fato? Não! A notícia não é o fato. A notícia é a representação do fato? Sim, a notícia é a representação do fato. Tá certo? Então, olha, a notícia é a representação, tá bom? Então, se é uma representação, é uma interpretação que eu vou ter do fato. Então, eu vi o fato desse jeito, não quer dizer que a notícia seja exatamente igual a como está o fato. É o que eu acho do fato e represento, tá certo? Então, vamos para cá.
Vamos voltar para lá. Tá entendendo? Vocês estão entendendo? Querem que eu vá mais devagar, que eu vá mais rápido? Tá tranquilo? Ok. Então, pensando nisso, José, leia aí, José, por favor. Analise a pequena notícia a seguir. Os moradores da Vila São José, no Ipiranga, estão assustados com o grande número de escorpiões que têm sido encontrados na região. Eles também se indignaram com a sugestão de um técnico da Vigilância da Saúde da Que nome é esse aí? Subprefeitura. Tá tudo embaçado aqui na tela. Oxente. Da subprefeitura. Do Ipiranga, que aconselhou a população a espalhar galinhas pelas ruas para resolver o problema. Os moradores acreditaram que a proliferação tenha começado em um terreno onde havia uma casa abandonada. Beleza, obrigado. Então, vejam, o que aconteceu, né? O que essa notícia narra? Que os moradores ficaram assustados, tinha muito escorpião, né? Muito escorpião sendo encontrado, os moradores assustados procuraram o técnico de vigilância de saúde, aí o técnico disse assim, lá vem esse povo de novo, meu Deus. Minha gente, vamos plantar, sabe quando você diz, vamos plantar batata? É tipo isso, vamos criar galinha, minha gente, que assim vocês vão acabar com a criação de escorpião, não sei o quê. Então, imagine só, você chegar na instituição, na vigilância de saúde da subprefeitura, dizer, alguma coisa está errada lá, tem como a prefeitura fazer alguma coisa? Vai criar galinha. Simples, né? Então, olha, vejam que a notícia, ela traz os fatos principais. No título, ela traz já os fatos principais, ó, escorpiões assustam Vila São José. E reparem que o verbo, sempre o verbo utilizado nas notícias, geralmente é no presente do indicativo, tá bom? Aconteceu ontem. Ontem aconteceu a liberação do pagamento, né, do auxílio emergencial do governo. Aí, não, vai acontecer amanhã o pagamento. Vai acontecer amanhã o pagamento do auxílio emergencial. A notícia não é assim. Não é assim. Acontecerá amanhã o pagamento. É no presente. Acontece amanhã o pagamento. Tá bom? Então, geralmente, os verbos na notícia são no presente. Aqui ele traz os fatos principais, tá? A gente vai ver lá embaixo, mas a notícia é pequena, né? Essa aqui é muito pequena, vocês vão fazer uma notícia maior. E traz os fatos principais, logo no início, tá certo? Assunto. Pedro Alves. Leia aqui, Pedro Alves, por favor. Pelo assunto e pelo nome do veículo de imprensa, percebe-se que se trata de um jornal de bairro, destinado a uma comunidade particular de eleitores dos moradores de Ipiranga, bairro da cidade de São Paulo. Beleza. Fica um pouquinho pausado aí, porque vai ler de novo. O assunto, né, o nome do veículo, a gente percebe que é um jornal de comunidade. A gente vê a partir daqui, ó, do assunto. Qual é o assunto? Escorpião. Assustam Vila São José. Vocês acham que iria colocar uma notícia dessa no Jornal Nacional? Não, né? Falar, eita, escorpião na Vila São José saiu no Jornal Nacional. Não tem chance, né? Então,
Aqui é um jornal de bairro. E a gente percebe isso também pelo quê? Além do assunto. O nome do jornal, Ipiranga News, tá bom? Não é Jornal Nacional, não é Bom Dia Brasil, é Ipiranga News. Então, é um jornal que circula lá no Ipiranga. Vamos continuar aqui. Qual é a estrutura da notícia? Lê aí, Pedro. Veja que a notícia se estruturou em apenas 2 parágrafos. O primeiro, chamado de líder, sintetiza os dados principais. Quem, onde, o que. Se o leitor lê apenas esse parágrafo, já fica sabendo se quer ou se precisa continuar a ler a notícia. A leitura de um jornal é seletiva. Isso é o leitor que escolhe o que ler, por isso não precisa ler tudo que está escrito no jornal para se informar. É bem diferente da leitura de outros gêneros, como, por exemplo, o conto do romance... Peraí, foi mal. Como, por exemplo, um conto, um romance, cuja leitura integral é obrigatória para sua compreensão. Beleza, valeu, Pedro. Nada. Até a próxima. Até a próxima. Ó, a estrutura da notícia tá quase latina aqui também, isso aqui. Ela é, como eu falei para vocês, baseada no lead, que é o primeiro parágrafo, né? Se chama lead, tá bom? Lead mesmo. E no primeiro parágrafo, sempre as informações principais. As principais informações estão no primeiro parágrafo, tá certo? Se o leitor lê apenas o primeiro parágrafo, já fica sabendo o que se quer na notícia, né? Se ele quer ler, se ele precisa continuar a ler. Mas um grande problema das fake news é que muita gente só lê o primeiro parágrafo e não sabe o que trata, do que a notícia trata depois, tá bom? Então, tenham cuidado também em ler só o primeiro parágrafo, porque às vezes você pensa uma coisa, quando vê lá no final é outra. Pronto, então é diferente, né, de você ler um conto que você precisa ler ele completo. A notícia não, você às vezes vai passando o olho por cima e já consegue, quer dizer. Aquela noticiazinha que a gente leu, do jornal Ipiranga News, os dados do lead são os seguintes. Quem estava envolvido? Os moradores da Vila São José, certo? Onde aconteceu? Na Vila São José, bairro de Ipiranga, na cidade de São Paulo. O que aconteceu? Moradores assustados com a quantidade de escorpiões na região. Aí depois vem o detalhe, né? O segundo parágrafo expande a notícia, isto é, dá mais detalhes a respeito do fato. Os moradores estão indignados com a vigilância sanitária da subprefeitura, que sugere que eles criem galinhas como forma de resolver o problema da proliferação dos escorpiões. Os moradores têm uma explicação para o aumento dos escorpiões, uma casa abandonada. Então, isso aqui são os detalhes que são trabalhados nos outros parágrafos. Deixa eu voltar para vocês para perguntar se vocês têm dúvidas. Dúvidas? Não tem dúvidas? Vocês entenderam? Estão entendendo? Certeza? Tá bom. Então, Matheus, quais são as principais perguntas que você tem que responder, Matheus, no primeiro parágrafo de uma notícia? Por isso que essa aula vai ficar gravada. Sim, Matheus, você disse que entendeu. Agora eu quero saber. Bora, 5, 4, 3, 2, 1. Cadê Matheus? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Olha a caneta vermelha, viu? Ah, meu Deus. Opa.
Tu sabe a pergunta é a seguinte: quais são as principais informações que devem ter? As principais perguntas que devem ser respondidas no lead, que é o primeiro parágrafo da notícia. Em primeiro lugar, não sei, professor, me esqueci. Rapaz, tu disse que entendeu. Eu vou dizer uma e tu completa. Hein? O quê? Nada. Não, eu estou dizendo, é uma das perguntas. O quê? O quê? O quê? As perguntas que precisam ser respondidas. Aconteceu um fato. Eu vou precisar fazer uma notícia sobre esse fato. Quais são as informações mais importantes que eu tenho que colocar no primeiro parágrafo? O que é que você precisa, você como leitor, o que é que você queria ver no primeiro parágrafo? Falando o que aconteceu, o mais importante, as coisas mais importantes, a notícia. Certo. O que aconteceu é importante. O que mais é importante, além de o que aconteceu? Aconteceu com ninguém? Aconteceu com ninguém? Aconteceu assim, com o vento? Com quem aconteceu? É outra coisa importante. Outra importante. Entendi. O que Outra coisa aconteceu? importante. Quer saber quando aconteceu? Onde aconteceu? Isso. Bárbara disse ali quando aconteceu, como aconteceu. Quando aconteceu, onde aconteceu. E por que? Onde? Isso. Que hora? Que hora? É quase que horas. Que horas se for necessário. Às vezes é necessário, às vezes não. Em que lugar? Exato. Pronto, muito bem. Então, valeu, Matheus. Até a próxima. Até. Bianca. A estrutura da notícia, Bianca. A estrutura da notícia, pirâmide invertida. A estrutura da notícia é assim, ó. Uma pirâmide invertida. Certo. Por quê? Sei lá, não, porque assim, peraí, professor. Certo? Deixa eu pensar. Peraí. Eu vou pensar para não falar besteira. Tá bom, tô esperando. Sei não, professor. Calma, vamos pensar. Vamos pensar junto. Olha, a pirâmide é a base embaixo, né? E a ponta em cima. Na notícia é invertido. Então, é a base em cima e a ponta embaixo. Por que tu acha que a base na notícia é em cima? O que isso quer dizer sobre a notícia? Por que a base em cima? O que seria a base no texto da notícia? Eu acho que as informações principais têm que estar em cima. Sei lá. As informações, tá quase. As informações principais da notícia têm que estar em cima. Exato. E depois vai formando o resto da notícia. os detalhes. Muito bem. Muito bem, obrigado pela participação, Bianca. Valeu. Então, olha, é isso mesmo, tá? E uma coisa que vocês não podem esquecer de jeito nenhum. A notícia, ela tem que ter informações de outras pessoas, segundo fulano, de acordo com fulano, tá? Ou então, de acordo com a pesquisa tal, aconteceu isso, isso, isso. Tem que ter isso aí nos detalhes. Gente, vamos continuar aqui a notícia para a gente ir finalizando.
Minha gargantinha tá que não aguenta, nem estava acostumado, mas... A linguagem do jornal, geralmente, preferencialmente, é coloquial, tá? Próxima da maneira como falamos. Mas isso não quer dizer que você pode escrever VC, que deve escrever sem ponto, sem vírgula, não. Certo? É de uma forma que as pessoas entendam, mas ao mesmo tempo, ou seja, não é uma linguagem difícil, mas ao mesmo tempo tem que obedecer às regras do português. Tá bom? Outra característica da notícia é a sua tentativa de mostrar imparcialidade, neutralidade sobre aquilo que relata, tá? Então, é como se o jornalista ele não tivesse opinião, ele não emite opinião dentro da notícia. Mas a gente sabe que todo texto tem um ponto de vista, todo texto tem um objetivo. Então, se eu falo, por exemplo, tá chiando meu áudio? Tá chiando só para José ou não? Um pouco, mas acho que dá, né? Para entender? Pronto. Ó, se eu escrevo uma notícia, por exemplo, falando sobre os transportes urbanos, né? Falando que os ônibus eles estão muito cheios, que eles estão sucateados. Eu escrevo uma notícia falando isso, né? Os moradores de Bahia e de João Pessoa reclamam que os ônibus estão sucateados, que demoram muito na parada de ônibus, etc, etc. Se eu escrevo essa notícia assim, eu não posso dar minha opinião. Eu tenho que falar o fato de acordo com a visão das pessoas, tá? De acordo com as entrevistas. Mas vocês concordam que se eu escrevo essa notícia, eu estou tendo a intenção de denunciar esse fato? Vocês concordam com isso? Sim. Então vejam que todo texto tem um. Todo texto tem um. Olha só, objetivo, muito bom. Então vamos lá para notícia. Olha, então você não pode ter enunciados de opinião, ou seja, você não pode dizer eu acho isso, eu acho aquilo, tá certo? Eu pesquisei sobre fake news e encontrei esses resultados. Não, você não pode se colocar no texto, não pode ter eu no texto, tá bom? Você está fora do texto, nada de colocar o pronome eu. Privilégio do uso da terceira pessoa. Como eu falei para vocês, a gente estava estudando, inclusive, na escola, o que era a primeira pessoa, a terceira, né? Então, no caso da notícia, você não pode usar a primeira pessoa, que é o narrador personagem, tá bom? Então, vocês não podem usar eu na notícia. Não usem adjetivos que possam dar impressão de subjetividade ou de opinião do jornalista, né? Tente não usar adjetivos, dizer assim, como é? Os transportes públicos estão sucateados, depredados, acabados, destruídos, porque isso aí mostra que você está se colocando no texto, está mostrando a sua opinião, tá bom? Então, evitem isso. E busca de exatidão. Então, assim, geralmente no presente. Os moradores estão assustados, os moradores acreditam nisso, o médico declara isso, tá bom? Isso aqui vocês podem ler depois para se aprofundar. Mas não precisa... Mas não precisa a gente ver agora, não. Vocês podem ler depois e se aprofundam. Tá certo? Pronto. Voltando para mim. É isso aí, o link está lá no WhatsApp, tá? No grupo.
Agora, eu vou mostrar para vocês qual é a atividade. Para vocês me entregarem até segunda-feira que vem. Ó. Escolha é individual, tá? Escolha um dos boatos a seguir, um desses 4. Depois, cheque as informações corretas sobre ele. Vocês vão pesquisar no Google, em sites confiáveis, tá? Se esses fatos aqui são verdadeiros ou não. O que são sites confiáveis? São sites de grandes empresas de comunicação. G1 é confiável, tem várias, né? Época, BBC, Veja, revista Veja, tem Isto É, Record, todos esses sites são mais confiáveis, tá bom? Redija com suas próprias palavras uma notícia de 15 a 20 linhas sobre o boato escolhido. E eu vou mostrar o modelo a vocês que eu enviei pelo WhatsApp, vou mostrar aqui também. Então, vocês têm 4 boatos. Escolher um desses boatos e escrever uma notícia dizendo o porquê ele é falso. Aí vocês vão pesquisar um especialista que fale sobre isso. Vão pesquisar alguma pesquisa científica que saiu falando que isso é mentira, tá? E vão colocar na notícia. Lembra, todo texto tem um objetivo. E o objetivo dessa notícia é provar que esse boato é falso, tá bom? Primeiro boato. Pandemia do coronavírus é jogada da China para obter ganhos econômicos. Segundo boato. O vírus é fraco e não resiste ao calor. Temperaturas de 26 graus Celsius já o eliminam. Ou seja, se fosse assim, no Brasil nem tinha Covid, né? Mas isso vocês não podem falar lá na notícia, não. Ó, esse boato é falso porque se fosse assim, no Brasil nem teria Covid. Não, não é dessa forma que se fala. Vocês falam que existe uma pesquisa que diz que o vírus sobrevive a altas temperaturas também, etc, etc. 3. Desinfetantes antibactericidas não têm eficácia contra a doença. E 4. Coronavírus veio dos inseticidas. Então, vocês escolhem uma delas e falam sobre. Agora, deixa eu mostrar o modelo. É para escrever. Agora não, é para escrever... Não precisa tirar print, eu vou mandar. Viu? É para escrever para entregar na próxima semana. Pode ser manuscrito, é o que eu vou falar agora. Ou pode ser digitado. Vamos lá. Esse aqui é o modelo. É o modelo. Se vocês forem fazer digitado, substituir aqui, ó, sétimo ano B. Se vocês forem fazer digitado, sigam esse modelo aqui, tá certo? Aqui nem precisa alterar, são as informações do cabeçalho. Aí aqui, ó, vocês colocam o nome de vocês. Aí pode apagar isso aqui que está entre parênteses. Pode apagar, que isso aqui é só instrução, tá? E atividade referente à aula tal. Então, aqui é o título da notícia, todo em maiúsculo, e aqui o subtítulo. Lembrando que isso é um exemplo. Se vocês forem fazer digitado, vocês podem apagar isso aqui e fazer o texto de vocês, tá certo? Essa notícia é a seguinte: substâncias presentes no boldo e na quina não tratam Covid-19. Publicações nas redes sociais reúnem informações falsas ao sustentar que o chá de boldo e a quina teriam eficácia no tratamento da Covid-19. Então, era um boato e que essa notícia foi feita para provar que o boato era falso, tá? Aí vocês têm aqui a notícia toda, certo? Vocês podem ler para se informar melhor. E vamos para as dicas. Quais as dicas que eu deixei para vocês para produzir a notícia? Lembre-se de usar, na maioria das vezes, verbo no presente do indicativo, como eu acabei de falar, tá? No primeiro parágrafo, busque responder as perguntas principais do lead. O que aconteceu? Quem participou? Quando aconteceu? Onde? Como? E por que aconteceu? Tá? A informação mais importante vem no início do texto e depois você detalha. Use uma linguagem direta e objetiva, fácil de ser entendida, tá bom?
Não use a primeira pessoa do singular. Não use o pronome eu. Utilize pesquisas, entrevistas de especialistas, estatísticas e outras informações seguras que você encontrar na internet. Essas informações servem para o leitor acreditar no que você está escrevendo. Então, é como eu falei para vocês, não adianta dizer somente a opinião de vocês. Vocês têm que achar alguém que leve o leitor, que me leve a acreditar que vocês estão certos. Aplique também os termos segundo fulano, de acordo com a pesquisa tal, tá? De acordo com o que vocês encontrarem. Se você se referir a algum especialista, coloque a profissão ou cargo dele entre vírgulas. Então, exemplo, segundo Douglas de Oliveira, vírgula, professor de língua portuguesa, vírgula, a educação precisa ser repensada, certo? Então, se referir a um especialista, coloque a profissão dele. Sempre coloque informações copiadas entre aspas. Ou seja, você vai escrever com as suas próprias palavras. Mas se você achar a entrevista de um cara, de um médico, falando, isso aqui é boato por causa dessas pesquisas científicas que nós operamos. Aí você quer escrever do mesmo jeito que ele falou. Então, você copia o que ele falou e coloca entre aspas. E o resto do texto, aspas, lembra, né? Aspas, é isso aqui. E o resto do texto, você fala com as suas próprias palavras. Vamos ver só esse texto aqui bem rapidinho, o que é que tem de informação de fora. Aqui, ó. O Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde afirmam que hoje não existem evidências de que a infecção pelo novo coronavírus possa ser tratada ou curada com a ingestão de chás. Então, a notícia trouxe duas instituições importantes, o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde, para mostrar que eles estão certos, que isso aqui é um boato, tá? Sobre o uso de chá de boldo para tratar a Covid. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso aqui, gente? Eu vou colocar no... Eu vou colocar no YouTube também, José, e depois você dá uma olhada lá, certo? Mais tarde eu vou botar no YouTube. Pessoal, vocês vão escrever no caderno, pode ser manuscrito ou pode ser ditado. Vocês não vão me enviar pelo Google Sala de Aula. Vocês vão me enviar pelo privado, pelo meu privado, tá certo? No WhatsApp. Vocês conseguiram entender isso aqui? Tem alguma dúvida em relação à atividade? Muito não. Qual é a tua... Você vai fazer uma notícia sobre um desses boatos aqui. Você vai escolher um desses boatos e vai fazer uma notícia dizendo por que eles são falsos. Né? Vai pesquisar por que eles são falsos e vai fazer uma notícia dizendo o seguinte: boatos no Facebook, talvez, não sei se é no Facebook, boatos no Facebook dizem que acusam a China de obter ganhos econômicos com a pandemia do coronavírus. Aí você vai e fala, é falsa a informação de que a China produziu vírus em laboratório para ganhar vantagens econômicas. Segundo fulano de tal, a China, na verdade, é uma vítima da doença também, tarará, tarará. Todas são fakes. São. Todas, você já parte do conhecimento de que elas são falsas e você vai provar que são verdade, que são falsas. Tá certo? Outra coisa, eu vou mostrar para vocês sites que podem ajudar vocês nisso. Esse site aqui, ó, se chama Aos Fatos. Esse site, Aos Fatos, ele checa as notícias, os boatos. Vocês estão vendo aqui? Não.
ele checa os fatos, checa as notícias e vê se elas são verdadeiras ou não, tá? Aí ele vê aqui, ó, foto de manifestante em cima da viatura policial virada é de 2013, não é atual. É falso que Lula visitou o prédio das Gaviões da Fiel. Então, vai mostrando o que é verdade e o que é falso, o que é fake e o que é fato, tá bom? É interessante para vocês verem um pouquinho como é que eles fazem para escrever as notícias deles, sabe? É interessante vocês lerem alguma notícia aqui para ver como é que eles escrevem. Ó, você clica aqui em falso, aí tem um monte, ó. É falso que a operação da PF, tarará. Vídeo não mostra homem enterrado vivo, nem tem relação com a pandemia. O governo do Ceará não proibiu o uso de bandeiras do Brasil no estado. Então, ele investiga as notícias e diz o que é falso e o que não é. Tá certo? Esse outro site aqui... Eita, antes deixa eu apresentar a vocês a Fátima. Fátima, ela está no WhatsApp, tá? Para receber vocês. Fátima é a robô checadora de fatos. Vocês podem adicionar a Fátima no WhatsApp, tá certo? E perguntar a ela se... Fátima, esse boato aqui, Fátima, é verdade ou não? Aí Fátima vai e investiga o boato para você, se é verdade, se não é, porque não é, porque é. E ela também aceita sugestões. Se você tiver uma sugestão de coisa que ela deve investigar, você manda para ela que ela aceita. E você também pode pedir para a Fátima mandar todo dia para você checagens, né, de notícias, de fatos. E aí ela manda todo dia para você. Diariamente ela manda algumas checagens de fatos para você ter noção do que é verdade e do que é mentira que está acontecendo no mundo. Então, Fátima é legal. Acho que Fátima pode ajudar vocês. Certo? Esse outro site aqui, também, agência Lupa, também é de checagem de fatos, de dizer se uma coisa é verdadeira ou não, certo? Fact-checking significa, traduzindo, checagem de fatos. Então, aí vocês vão ver, se eles vão verificar e dizer se uma notícia é falsa ou é verdadeira, se é fato ou fake. É mais ou menos a mesma linha do aos fatos, só é outra. Também é boa para pesquisar. Pronto, minha gente. Então, ó, foi isso, tá certo? Nossa aula de hoje. Eu vou ver novamente aqui a chamada para ver quem está, quem não está. Vamos ver aqui. Eu vou fazer a chamada. Ah, que bom, foi bom. Eu vou fazer a chamada e eu tirei um print no começo, tu não estava, não? Eu vou fazer a chamada e vocês vão colocando no chat aí, tá certo? Bárbara? Cadê a Bárbara, hein? Vitória, fala aí com Bárbara, Vitória, depois. Bárbara não estava no final. Eric, Bianca, tá aí, Bianca. Eric, ok, Eric. José Carlos. Maria Vitória. Matheus Henrique. Pedro Alves. Rael e Tainá. Pronto, tá ótimo. Então, minha gente, muito obrigado pela participação de vocês, tá? Nos encontramos na próxima terça e eu vou mandar para vocês o que a gente conversou aqui, tá bom? Vou mandar lá no WhatsApp. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me procurar. Me procurem no WhatsApp, certo? Porque no Google Classroom é muita coisa para responder, aí às vezes eu me perco. Então, me procurem lá no WhatsApp mesmo, tá bom? Valeu, falou e vocês podem ir saindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Falou, galera.
Falou. Falou, meu irmão. Tchau. Falou.